O São Paulo fez um treino leve ontem, rápido, especificamente né, rápido, acabou dispensando depois os jogadores para os jogadores descansarem. O treinamento prossegue no dia de hoje no CT da Barra Funda. Lucas segue de fora, o Oscar ainda segue de fora, o Pablo Maia segue fazendo o cronograma de recuperação dele no Refis Plus, e o Luiz Gustavo, o São Paulo soltou uma nota ontem dizendo que ele encontra-se em quadro estável, entretanto, ainda fora de combate, e, infelizmente, as informações preliminares é que de que, no mínimo, o Luiz Gustavo só volte a jogar depois da pausa. Então, assim, isso no mínimo. Fora que eu ainda tenho uma informação ainda não confirmada, mas infelizmente muito possível de que o Luiz Gustavo abandone os gramados por conta desta lesão e por conta dessa lesão, né? Por conta desse problema, dessa enfermidade, vamos chamar assim, não sei qual é a palavra exata, por causa dessa condição. Então, ele com um tromboembolismo pulmonar, o Luiz Gustavo ficará fora de combate e muito provavelmente significará a interrupção da carreira do Luiz Gustavo, ou melhor, talvez esse ano ele não volte a jogar. Se ele vai fazer depois, ele já estava em dúvida sobre continuar nesse ano. Eu tendo a acreditar, honestamente, sem fazer elucubrações, ou sem falar de achismos, ou sem tentar fazer nenhum tipo de hype em cima de um assunto que é extremamente triste. Eu estou tendo o maior cuidado do mundo na hora de falar isso, para não usar isso como uma ferramenta de engajamento, e não é esse o ponto. Mas estou falando com vocês com honestidade. Os papos que eu tive, as conversas que eu ouvi, são de que realmente, infelizmente, o Luiz Gustavo não deve prosseguir e deve abandonar, infelizmente, a carreira. Fica aí uma pausa triste, né? Uma situação triste para um jogador que sempre se cuidou tanto, tão cabeça, tão maduro, um cara tão dedicado, tão comprometido e que era uma das lideranças do São Paulo. O São Paulo acabou perdendo o Rafinha, que ontem, inclusive, anunciou que também vai parar de jogar futebol e vai jogar e vai ser comentarista na TNT, principalmente até aí a final da Champions, etc. O Rafinha, que é multicampeão, né, tem propriedade para falar, fala muito bem, super inteligente, só realmente fez uma escolha errada. Acho que no final das contas, para a gente deu certo, porque a saída do Rafinha veio o Cédric está muito bem, acho que teve muita polêmica na época, muita choradeira, as pessoas gostam também de reclamar por causa de absolutamente tudo, mas se mostrou correta a decisão de trazer o Cédric por produtividade e o São Paulo conseguiu uma coisa importante. O Pato, na época que veio para o São Paulo, inclusive ontem deu uma entrevista, ontem, não sei que dia foi que ele deu uma entrevista, para o Duda, não sei se o sobrenome dele, tô confundindo, não sei se estou confundindo com o Sgarbi, que é o da Bandeirantes, ou o Duda Garbi, agora eu não sei uma coisa dessa. É um assado para Tananã. É um negócio desse. Faz um programa super interessante, inclusive, parabéns ao cara lá, super leve, interessante, gostoso os papos que ele faz. E na conversa que ele teve com o Pato, inclusive, falou: eu tinha um contrato de produtividade, até para as pessoas lembrarem disso. A pessoa fala: que a gente contrata o Pato, paga maior grana pro cara, o cara já está aposentado. O São Paulo já testava esse tipo de modalidade já faz tempo. Não rendeu, não deu certo, não funcionou. Ele, inclusive, reclama muito do Dorival, a forma como o Dorival lidou com ele. Mas o fato é que não funcionou, não deu certo. E o Pato saiu de São Paulo, inclusive, não achou nenhum clube. Ele que também não precisa, né? Financeiramente, ele é um cara estabilizado, formou família, não queria ir embora mais para longe. Acho que o cara já está em outra etapa da vida dele. Ele ainda disse que não se aposentou, ainda quer jogar, ainda está avaliando essa questão. Disse que falou com o Kaká, com o Ronaldo sobre essas decisões de parada. É aquela história: grana o cara não falta, fama o Pato tem bastante, jogou muita bola. Uma pena que sofreu com lesões e que não teve a cabeça tão alinhada assim com relação às coisas. Mas é um cara que poderia ter tido voos e poderia, sem fazer trocadilhos por conta de ser pato, mas realmente os voos do pato deveriam ter sido muito maiores. Ele, quando saiu do São Paulo no final de 2015, ele estava numa fase esplendorosa. Infelizmente, ele acabou deixando o São Paulo e acabou saindo do clube, mas era uma fase que o Pato estava realmente numa fase absurda. Ele tinha se reencontrado e muito provavelmente, se o Pato ficasse no São Paulo, principalmente naquele São Paulo de 2016, se encontrasse Pato no auge, com o Caleri do auge, aquele time do Balsa especificamente, a gente tinha feito chover com aquele time na época daquele que o Pato estava.
Mas também é aquela grande história, né? A barra funda acaba empurrando algumas pessoas para fora. O Pato mesmo já falou sobre isso. Muitos jogadores também foram prejudiciais ao São Paulo naquela época. Enfim, nem vale a pena citar aqui, ou talvez eu fale disso nos bastidores de outro momento. Se o Pato não quis falar, não vou ser eu que vou falar. Mas infelizmente naquela época também tinha muita gente jogando contra o Pato, muitos jogadores tinham ciúme, muitos jogadores tinham uma séria resistência, aquela história daquele vestiário podre que o São Paulo tinha, que só foi começar efetivamente a mudar lá para 2021, quando deu aquela ruptura que chegou o Rogério Ceni para 2022, o perfil dos atletas começou a mudar. O Ceni foi muito responsável por isso. Muita gente me pergunta qual é o legado que o Ceni deixou para o São Paulo. Eu acho que foi a mudança de perfil de atleta. Ele errou também nesse meio tempo. Ele, por exemplo, teve Marcos Paulo e Patrick, que são dois jogadores que ele apostou muito, deram certo no campo, mas que também foram contra o próprio Rogério Ceni em alguns momentos, porque tinham as personalidades dele, a coisa degringolou, inclusive foram pivôs responsáveis em muitos momentos da queda do Rogério Ceni. Ele também tinha os problemas dele, mas, por exemplo, Reinaldo, Patrick, Marcos Paulo, a gente sabe que são jogadores que na época geraram um estresse, geraram um conflito, geraram um desgaste gigante, inclusive, com relação a ele, mas a mudança de perfil tinha sido significativamente alterada.